Boa noite pessoal, boa noite. Hoje nós vamos conversar, vamos bater um papo, fazer uma live com o professor Ricardo, lá da Exalc, o Ricardo Ribeiro. Ele trabalhou conosco aqui no projeto Pecuária Verde e ele é uma pessoa sensacional. Eu tava anotando algumas coisas aqui para poder falar, né, com vocês, e uma das coisas que me veio na cabeça do meu relacionamento com o Ricardo. Nós nos tornamos, posso dizer, amigo. É uma pessoa que eu gosto demais, né, adoro o trabalho dele, gosto muito, acompanho. E para mim, o Ricardo é o ambientalista mais produtor que eu conheço. E eu também sou um produtor mais ambientalista. Então eu acho que por causa disso aí, nossa amizade foi praticamente amor à primeira vista. E desde quando nós nos conhecemos, e aí nós começamos a fazer um trabalho no projeto Pecuária Verde. Foi naquele momento, né, foi um desafio muito grande. É muito bom informar aqui para que todos ficam sabendo. O projeto Pecuária Verde, ele surgiu através de um embargo que o Ministério Público Federal fez à carne paraense. Né? Então tivemos o problema que a pecuária era a atividade, né, que eles consideram como vetor do desmatamento. E então nós criamos o projeto Pecuária Verde para poder realmente fazer um novo modelo de pecuária, uma pecuária com sustentabilidade, né, uma pecuária que cuida do meio ambiente, que trabalha bastante o meio ambiente. Então, o Ricardo era a peça-chave, porque era uma pessoa, né, que é o que eu estou falando para vocês, ele é o ambientalista mais produtor que eu conheço. Então, assim, ele foi uma pessoa fundamental para a gente levantar, trazer o projeto Pecuária Verde, fazer com que ele realmente funcionasse e que a gente realmente fizesse um modelo de pecuária, né, focado também na sustentabilidade, focado no meio ambiente e muito, para mim, no meu modelo, focado muito na biodiversidade, né, na conservação e da biodiversidade. Então o Ricardo veio naquela época trabalhar conosco e para poder nos ensinar e fazer com que a gente melhorasse, diminuísse o déficit de reserva legal, né, que nós fizemos. A gente tem uma degradação muito grande, uma degradação florestal muito grande, né? Então nós fizemos um trabalho, né, junto com ele, que foi o enriquecimento de reserva legal. E também junto nós fizemos a recuperação de APPs degradadas. Então o trabalho nosso foi feito nisso, e ele trouxe alguns modelos para nós muito interessantes. E na época me lembro bem que a discussão maior e a rejeição, né, por cuidar principalmente das APPs era muito por causa do custo, né, o custo de recuperar APP, de fazer plantio, de fazer essas coisas. Então era a maior rejeição que os produtores tinham, né, para poder fazer essa recuperação dessas APPs degradadas. E o Ricardo trouxe para nós alguns modelos, né, alguns jeitos de fazer essa recuperação, que foi muito interessante, né? Isso aí foi bastante interessante para nós, porque diminuiu bastante o custo, né? E nós trabalhamos muito, teve muitas coisas que nós fizemos só apenas o abandono
abandonamos essas áreas, né, essas áreas de apps, mudando o manejo de trabalhar com essas áreas. E essa mudança, ela teve uma recuperação grande dessas apps. O Flávia, você podia pedir o professor Ricardo para ele pedir para poder participar, que aí ele pedindo aqui para poder participar, eu libero aqui para ele poder entrar. Eu sei que ele está lá esperando, mas pede para ele poder pedir para entrar, e que aí eu aceito aqui para a gente começar realmente a conversa com quem interessa. Então, eu estou realmente... Eu já fazia tempo que eu estava querendo fazer essa live com o Ricardo, até para ele falar sobre os avanços que nós tivemos, né, nessas recuperações dessas apps, mas com a semana, né, com o Dia do Meio Ambiente, eu preferi esperar, né, para poder a gente fazer isso aí mais próximo nessa semana, né, a Semana do Meio Ambiente. Então, hoje eu estou até em Altamira, vim participar aqui de um evento que a Secretaria do Meio Ambiente de Altamira tá realizando, que é o primeiro concerto ambiental de Altamira. E Altamira é até um município enorme, né? Me parece que é o maior município do mundo. Então, em Altamira, o problema, né, de desmatamento ainda é muito vivo isso aqui, né? Então, eu vim para poder participar, para poder a gente ver se consegue levar esse modelo que nós fizemos em Paragominas, esse trabalho. Pois é, Flávia, ele entrou, mas ele tem que pedir para poder participar, né? Quando ele pede aqui, aí eu libero, porque eu não consigo, eu não entendo muito. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Deixa eu ver. Entrar ao vivo aqui, ver se eu consigo aqui chamar o Ricardo, para ver se ele pode participar conosco aqui. Alô! Oi, professor Ricardo. Deixa eu virar aqui minha câmera aqui, peraí. Melhor, porque nós estamos vendo até Aê! desse jeito aí, nós estávamos vendo seu saldo lá no banco. Já estava dando inveja. Meu amigo, que saudade de você! Pois é, eu também. Eu estava falando aqui justamente que você foi amor à primeira vista. E aí eu estava aqui, É recíproco. eu estava aqui escrevendo, né, para poder ver, e aí me veio na cabeça o porquê, né, desse amor à primeira vista. É porque você é o ambientalista mais produtor que eu conheço. E as pessoas são o produtor mais ambientalista que tem. Exatamente, acho que é exatamente essa combinação que deu certo. Isso aí, como diz aqui o ditado caipira, juntou a fome com a vontade de comer. É isso aí, Mauro. Eu também te admiro muito. Você sabe que é um carinho, é recíproco tudo que você falou. Eu tenho uma admiração absurda pelo seu trabalho e a gente conseguiu trabalhar super bem no Pecuária Verde. Então, estamos juntos aí para esse e novos desafios. Com certeza. Pois é. Sobre o Pecuária Verde, estão fazendo 10 anos, né? Tem 10 anos que a gente começou a trabalhar. E só agora que me caiu a ficha, né? Só esse ano, que também são 10 anos, né, do Código Florestal. Então, e você foi uma pessoa bastante atuante, né, no código, também usou, né, para o código, você colocou trabalhos que você estava fazendo aqui conosco, né, e realmente, Ricardo, o que eu acho que você trouxe para nós, que foi muito, muito importante, foi a simplicidade de fazer a conservação.
né, de fazer a preservação. Então, aquilo que para nós, naquele momento, era uma loucura, você sabe, a tua primeira visita, né, que você fez a Paragominas, como que era áspero, né, aquele encontro, aquelas reuniões, porque realmente a gente tinha essa questão ambiental, né? Nós tínhamos como um bicho de sete cabeças, era um monstro para nós, né? Mas isso devido à falta de conhecimento. E o que eu acho que foi muito importante é que você trouxe isso de uma maneira muito simples para nós, né? E com o teu olhar, igual eu estou te falando, que você tem um olhar muito também na produção, porque você sabe que é a produção que vai ajudar na implementação dessas coisas que a gente tem que fazer. Então, você trouxe isso de forma simples para nós e que realmente nós conseguimos ter avanços, melhoramos bastante, e o avanço maior é que deixou de ser para nós um bicho de sete cabeças e passou a ser uma coisa que a gente aceitava bastante, né? E nós deixamos de ter a resistência, né, às questões ambientais. Então, isso foi super interessante para nós, foi muito importante, na verdade, para nós, e eu queria te convidar para poder a gente dar continuidade nisso. Eu vejo aqui a gente tem um problema de degradação florestal muito grande, então, municípios igual o nosso, não é tanto mais o desmatamento uma coisa que acontece que seja muito problemática, mas sim essa degradação florestal, que faz o efeito é danoso do mesmo jeito, né? Então, nós precisamos de recontinuar, não sei nem se existe essa palavra, né? A continuidade naquele trabalho de enriquecimento, né, da reserva legal. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, porque você tem dado continuidade nesses trabalhos, e aí você... já estão me corrigindo aqui, a minha filha diz que é retomar, não é recontinuar. Ai, linda, viu? Saudade de você também, você era pequenininha, 10 anos atrás. Pois é. Então, aí eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa questão né, do enriquecimento das reservas legais. Não, tá bom, Mauro. O Pecuária Verde foi eu aprendi muito com Pecuária Verde, né? Aprendi muito com vocês, porque a gente já faço né, o programa de adequação ambiental de propriedades rurais há 30 anos, né, no laboratório. A nossa experiência soma quase 5 milhões de hectares fazendo esse programa de adequação ambiental. E quando eu fui chamado, né, para essa história que você conta, que eu conto para todo mundo, acho que está até naquela revista Globo Rural, quando eu fui chamado a primeira vez pela Dinam para falar de adequação ambiental em Paragominas, né, foi um dia à noite lá no anfiteatro, acho que da prefeitura. Da prefeitura. Eu quase fui expulso de Paragominas, né? Uma hora o dinâmico tocou e falou, Ricardo, para que você está em Paragominas. Porque eu me lembro muito bem dele, era o pai do Flávio, como é que ele chamava? Zé Carminati, seu Zé Carminati. O Carminati, isso, o Carminati. O Carminati me deixava fazer uma frase, né? Eu falava uma frase, ele me interrompia, falando, não é esse o nosso problema, não é esse. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Eu faço isso no Brasil inteiro e não consegui falar aqui em Paragominas. Então, aquilo me deixou atordoado. Eu falei, caramba, o que eu errei aqui, né, da fala? E aí, a hora que eu estava voltando no avião, eu falei, lógico que eu errei, né? Porque eles estão corretos, né? Eles estão numa frente de abertura de fronteira agrícola, sem orientação nenhuma, sem nenhuma questão de como fazer direito, como fazer errado. Pega dinheiro no banco e fala, abre lá e vamos ver o que dá, sem ninguém estar orientando. Então, aí que eu voltei, né? Voltei para Piracicaba. Aí nós conseguimos convencer o Moacir e voltamos para lá 6 meses depois, a mesma fala, né? A mesma palestra, só que agora do Sindicato Rural, que era presidido por você.
O Moacir falou primeiro e foi ótimo, né? Vamos fazer assim, para fazer direito tem que fazer assim, só que nós vamos fazer só nas áreas boas. O que vai sobrar de área que vocês abriram que não são boas, o Ricardo vai falar o que vocês têm que fazer, eu subi e falei a mesma coisa e foi perfeito, né? Aceitaram. Então, aquele projeto é um projeto que você tem toda a razão. Eu acho que é um exemplo de política pública no Brasil que, infelizmente, ainda não tomou a escala que precisaria ser tomado, né? Isso. Nós ficamos 4 anos com vocês, saímos de propriedades que eram irregulares ambientalmente na legislação ambiental e com uma produtividade média de 0,7 unidades animais por hectare, e saímos 4 anos depois de Paragominas, com todas as propriedades se regularizando ambientalmente, não tinham mais irregularidades, e estava com uma produtividade média de 3,5 cabeças unidades animais por hectare em 4 anos. Né? Então, esse eu acho que é o projeto que demonstra claramente que as questões ambientais e de produção são interdependentes e elas podem conviver juntas. Então, esse é o que eu levo para a minha vida inteira. Eu estou numa escola de agronomia, né? Então, esse é o discurso que eu faço aqui. E é muito interessante, Mauro, porque isso cabe em qualquer situação. Acabamos de fazer isso na Exalc. A Exalc é uma história interessantíssima também. Na Exalc, em 2001, os alunos fizeram uma denúncia ao Ministério Público que a Exalc tinha irregularidades ambientais. Então, estava com a agricultura na PP, falta de reserva legal, e tinha, era real, a gente sabia disso. Felizmente, os alunos fizeram essa denúncia ao Ministério Público, e, logicamente, induzido pela gente, mas aí a reitora da USP teve que assinar um termo de ajustamento de conduta com a promotoria pública, falando que ia se regularizar. E aí nós, em 15 anos, nós recuperamos 150 hectares de florestas dentro da Exalc, você sabe onde é a Exalc, no centro aqui de Piracicaba, 150 hectares de florestas dentro da Exalc, das matas ciliares, dos corredores ecológicos, etc. E mais, por incrível que pareça, Mauro, nesses 15 anos, a Exalc aumentou a produção de alimentos, tendo tirado 150 hectares da sua área agrícola. Lógico que eram áreas marginais, áreas de baixa produtividade, isso permitiu que concentrasse atenção nas áreas mais produtivas, de maior aptidão agrícola, aumentando a produtividade das áreas de maior aptidão agrícola. Então, esse é um exemplo, e ainda fizemos isso com capacitação dos alunos para fazer restauração. Então, foi um desafio que traz benefícios para todo mundo, né? Isso é muito positivo. E mais recentemente, Mauro, eu fui desafiado por um grupo, você está sabendo disso, vai participar disso, mas um grupo de investidores que nos chamou e falou o seguinte: eu acho a restauração perfeita, ela pode ser feita dentro disso que vocês estão falando, de uma restauração com essa adequação ambiental e agrícola de propriedades, ela tem que gerar retorno econômico. Você tem uma frase que você fala, que eu repito sempre, Mauro, que você falou em todas as reportagens do Pecuária Verde, que não existe regularização ambiental com insustentabilidade econômica. Então, isso é real. Nenhum produtor agrícola vai se regularizar ambientalmente se ele não tiver, se a propriedade não tiver sustentável economicamente. Então, essa é a defesa que a gente tem que fazer, aumentar a produtividade das áreas agrícolas de alta aptidão e liberar as áreas agrícolas de baixa aptidão para a adequação ambiental e até para outras atividades de produção. E isso que você falou é o que eu tenho defendido muito para a Amazônia. Nessa Amazônia, nós estamos falando de 50% a 80% da propriedade que é reserva legal, que foi e continua sendo explorada com planos de manejo, que na maioria deles não tem sustentabilidade, e acaba resultando em florestas degradadas. E essas florestas degradadas que o proprietário ele não quer mais, né, ter essa floresta degradada dentro da propriedade. Muitas vezes nem foi ele que fez exploração da madeira, e ele compra a propriedade com uma floresta degradada. E a única coisa que ele quer é substituir essa floresta por atividade de produção, por soja, por pecuária, etc. Isso. E nós temos a possibilidade, Mauro, nessa reserva legal,
Isso já existe desde 65, e aí eu faço a meia-culpa da academia, nós nunca estudamos isso adequadamente, mas desde 65 eu posso explorar economicamente a reserva legal. Explorar economicamente a reserva legal com produtos madeireiros, não madeireiros, com tudo que é possível. Então, você usar esses fragmentos de florestas degradadas hoje, dentro de duas linhas interessantíssimas de sustentação econômica das questões ambientais, da restauração florestal, é a linha do carbono. Então, o que é a reserva legal hoje? Eu tenho uma reserva, uma floresta degradada, ela está, minha linha de base é uma floresta degradada, e se eu protejo essa floresta, e se eu manejo essa floresta, eu vou aumentar o tamanho dos indivíduos que estão lá dentro. Com isso, eu estou aumentando a quantidade de carbono que essa floresta está armazenando. E esse carbono a mais que eu estou aumentando, eu posso comercializar. E é um valor hoje interessantíssimo para fazer isso. Então, essa é a primeira possibilidade. Eu aumento o carbono nas minhas florestas degradadas, fazendo um manejo adequado para vender esse carbono. E a segunda possibilidade é isso que nós fizemos na sua propriedade. Você foi um pioneiro nisso e certamente vai ser reconhecido por isso, que é fazer o enriquecimento da reserva legal com as espécies madeireiras dentro da perspectiva de aproveitamento econômico. Então, isso, Mauro, nós acabamos de fazer toda a modelagem das suas áreas, aquelas que a gente mediu, você sabe disso, e de outras áreas que a gente tem no resto do Brasil, e ele para em pé totalmente. Então, hoje, você fazer restauração de florestas dentro de uma perspectiva de um manejo sustentável de madeira, essa floresta nunca mais vai ser cortada, mas ela vai ser manejada de você ir tirando periodicamente madeiras nativas, de espécies nativas, para comercialização, é um dos melhores negócios que tem. Então, isso nós estamos falando, você conhece bem, nós estamos falando de uma taxa interna de retorno de 14% ao ano. Então, isso foi já quantificado, foi medido, isso é melhor que soja, né? Então, é isso que nós precisamos efetivamente fazer nessas florestas degradadas de reserva legal, enriquecer essas florestas com a possibilidade de manejo econômico, tanto de madeireiras como de frutíferas nativas, dentro dessa perspectiva de que essas florestas sejam mantidas, porque senão elas vão ser queimadas e vão ser substituídas por atividade de produção. E isso é muito interessante, e o mais interessante é que essas espécies crescem melhor na borda da reserva legal. Então, o que a gente propõe é que você use 30%, 40%, até 50% da borda da reserva legal para a exploração tanto de madeira como de fruta, e o centro dela vai continuar exercendo o papel de conservação da biodiversidade. Então, você tem uma multifuncionalidade da reserva legal e garantindo sustentabilidade econômica para o produtor rural. Então, esse é o desafio que nós temos que continuar, Mauro, aí em Paragominas. Paragominas está muito evoluído, né, em termos da Amazônia. Hoje eu considero que é o município que tem a maior possibilidade de testar essas coisas inovadoras, como a gente já vem testando. Então, nós temos que mostrar isso para os produtores rurais e para o mundo, que é bom conservar a floresta, porque ela não só faz papel ambiental, mas dá mais dinheiro do que uma pecuária degradada, por exemplo. Pois é. Então, você vai anotar uma frase que você sempre vai falar agora, que nós vamos ter que produzir e preservar, mas vamos ter que conservar e faturar. Né? Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Na verdade, hoje eu acho que muita questão dessas aberturas diárias, eu tenho certeza que as pessoas falam, né, que é para produzir, mas mais de 90% está querendo isso para especular. É a especulação imobiliária, é a valorização dessas áreas que elas são muito grandes. Então, o que a gente, com toda a transformação que a gente está vendo no mundo, né, as coisas mudando bastante, então eu tenho certeza que as florestas vão virar commodities, né, ou seja, com crédito de carbono, ou seja, com biodiversidade, isso vai virar commodity, vai mudar, e isso significa dinheiro, né, isso significa produção. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza que isso vai vir, não vai demorar, porque as coisas hoje elas andam em uma velocidade bem diferente.
E eu acho que aqui, né, no Pará, na Amazônia, e principalmente aqui no Pará, a aptidão, né, madeireira, a aptidão para floresta, ela é muito grande. Haja vista, Exatamente. pode pegar uma área de soja aqui. Se você abandonar ela por 5 anos, ela começa a regenerar a floresta nessas áreas. Então, assim, é porque você tem, né, um banco de semente muito grande naquilo ali. Então, e você tem clima, você tem aptidão para isso. Então, eu quero te colocar, né, à disposição para poder ajudar, para, vamos dizer, servir de cobaia para poder fazer isso, porque eu acredito muito nisso, eu acredito na força das florestas e sou um produtor, adoro produzir. Eu gosto, amo pecuária, faço isso a minha vida inteira, mas é muito interessante quando você faz isso compartilhado, né? Você começa a produzir, e eu tenho no meu trabalho a sustentabilidade, né? Então essa parte ambiental, ela é consequência, ela não é o meu foco. O meu foco é produzir, é ter lucro, né? Então, quando você faz isso, e isso você trouxe para nós, isso antes do Ricardo e depois do Ricardo, porque você trouxe de maneira muito simples e objetiva que uma coisa não atrapalha a outra. Pelo contrário, as duas coisas elas se convergem. Então, eu posso produzir muito e bastante nas áreas que têm aptidão mesmo para a produção agrícola, tá? E posso só mudar o manejo, né, nas áreas de baixa aptidão. Então, você sabe que a maior parte das nossas recuperações, principalmente de APPs, elas não tiveram investimento em dinheiro. Tem muitas delas que nem a cerca nós fizemos. Então, era uma discussão que a gente tinha muito grande naquela confecção do TAC da pecuária, né, junto com o Ministério Público, e eles queriam, né, a questão de colocar no TAC que teriam que ser cercadas as APPs, e nós fizemos um trabalho, né, com você, em algumas áreas cercando, outras não cercando, e hoje a gente não vê nem a diferença entre uma e outra. O Exatamente. que foi feito diferente? O manejo. Né? Então, Exatamente. boas de aptidão agrícola, vamos trabalhar para poder produzir, né? Para poder produzir capim, ou seja lá o que for. E nas outras áreas, né, tem baixa aptidão agrícola, elas vão servir para recompor, né, o ambiente. E aí o manejo é diferente. Então, isso foi. Mauro, isso é muito interessante você estar falando, porque é o que a gente tem defendido, isso que nós estamos fazendo, isso é possível de fazer na Amazônia, espero que outros produtores estejam nos escutando, que isso é possível de fazer na Amazônia ainda. Por que ainda? Porque ainda tem muita floresta na paisagem, e a história de degradação dessas áreas é recente. Então, nós estamos falando de poucos anos ou poucas décadas para acontecer isso. Aqui na Mata Atlântica é o inverso, isso não adianta. Se eu fizer isso que você faz aí, eu vou esperar uns 50 anos, 60 anos para que venha alguma coisa, alguma capoeirinha ali. Então, hoje, a Amazônia tem todas as possibilidades dessa adequação à legislação ambiental, dessa adequação à certificação da produção agrícola, de uma forma muito barata. Por quê? Porque efetivamente é parar de manejar essas áreas que são protegidas na legislação, que elas vão voltar. Principalmente para a pecuária, né? Para a pecuária, nenhuma cabeça de nenhuma raça de boi quer comer planta nativa, ele quer comer capim, quer comer planta C4, que é que efetivamente dá sustentação para ele. Mas se ele não tiver um bom pasto, ele vai comer as nativas. Então, esse programa de regularização tem que estar integrado com o programa de tecnificação da pecuária, como você fez, etc. Porque a cerca é um elemento da tecnificação da pecuária e não da restauração. Então, é isso que nós vamos ter clareza. Não adianta eu cercar uma área onde eu não tenho uma tecnificação da pecuária, porque, lógico, o proprietário vai abrir a cerca, porque dentro da cerca vai estar melhor o capim do que no pasto dele.
então no momento de seca ele vai abrir a cerca. Então nós temos que ter essas duas coisas integradas, que é a melhoria da área agrícola, de alta aptidão e isolamento, exatamente o que você falou. Então essa visão, e aí quem está nos assistindo, o Mauro não fala só não, vocês conhecerem a fazenda do Mauro, a Marupiara, é uma coisa impressionante, né? Porque ele, inclusive, divide os pastos usando as espécies nativas, usando as espécies madeireiras. Então, é o exemplo. Eu brinco, o Mauro não fala, ele faz. Então, ele tem para mostrar. Então, é bom ninguém duvidar, porque é só ver, tá? Mas hoje uma coisa que mais me impressiona, e eu vou ter o prazer e o privilégio de te receber aqui novamente, e você vai ver coisas muito diferentes na minha fazenda, que é o seguinte: hoje a maioria das minhas cercas, tem delas que eu tive que tirar o choque, não adiantou mais ter choque, pelo nascimento de plantas, de árvores na cerca. Creio eu que sejam os passarinhos, né, que sentam lá e aí colocam sementes. Então, assim, o crescimento de espécies, e principalmente nativas, ele aumentou demais, aumentou muito nessas cercas, e é um crescimento. Então, o que eu falo é o seguinte: é o sistema da reciprocidade. Então, quanto mais eu cuido do meio ambiente, mais o meio ambiente cuida de mim, né? E nisso a gente está cuidando dos animais e cuidando das pessoas. Então, quando você faz esse movimento indo pelo lado do bem, então, assim, eu só vou ter meus animais bem cuidados se eu cuidar bem das pessoas que estão lá, né? Então, a gente começa com as pessoas começam a cuidar bem dos animais, os animais começam a cuidar bem da gente, o que é resultado, né? Engordar mais, é melhorar mais. E aí você começa também a ter esse cuidado com o meio ambiente. Então, por isso que eu falo, né, que a sustentabilidade, o meio ambiente, ele não é o meu foco, não é a minha meta. Ele vem de resultados. Então, quando eu foco na produtividade, eu foco na lucratividade, tá? Essa sustentabilidade ela vem por consequência, porque você precisa. O que é isso? É fazer as coisas bem feitas. Então, é só você fazer bem feito, né? Então, assim, quando você tem qualidade nessas ações e você começa a fazer bem feito, a preocupar, então você conserva bastante. E isso que você falou é uma verdade, porque não é fazer a cerca. E eu já falei muito, por exemplo, porque naquela época as pessoas estavam muito querendo fazer que o banco financiasse para poder fazer a cerca. Então, não adianta, mas o juro é baixo, nem se tiver juro nenhum, não compensa, porque o vai fazer uma cerca que não vai ajudar ele a produzir. Então, nós precisamos ter coisas que o produtor consiga produzir, ter lucratividade. Então, quando ele faz isso, então a cerca tem que ser feita para dividir os pastos dele, para ele produzir mais capim, ele tem que fazer para isso. Agora, o resultado disso é que ele vai cuidar ambientalmente melhor da propriedade. E aí entra muito o que você trouxe para nós, que foi o conhecimento, tá certo? Sem o terrorismo. O que mais me impressionou no teu trabalho é a simplicidade de mostrar como fazer sem criar aquele terrorismo, porque, na verdade, a gente tinha um terrorismo muito grande, que isso era complicado, que isso era difícil, que isso era caro, que era uma fortuna. Então, pessoas naquela época, nós estamos falando de 10 anos atrás, que ficava em R$ 5.000 para recuperar 1 hectare de APP degradada. Então, isso afugentava muito todo mundo, por isso que você teve na sua primeira apresentação em Paragominas aquele tanto de pessoas contrárias, né, já arredias, porque o que a gente escutava era isso. Lógico. Então, e a narrativa que eu entrei foi errada. Eu entrei com a narrativa errada.
não era a questão da ambiental, era a questão de que era a demanda de vocês naquela época, 10 anos, era como saber produzir. Vocês estavam numa frente de desmatamento sem apoio nenhum, sem assistência técnica nenhuma, e é como saber produzir. Só que é nesse aspecto, saber produzir com sustentabilidade ambiental, com sustentabilidade social, e é isso que a gente acabou mudando a narrativa do projeto, e aí funcionou super bem, que é a narrativa que eu uso hoje. Por isso que eu falo que eu aprendi muito com vocês. Hoje eu uso essa narrativa. Mesmo em empresas de cana, que a gente entra, que já são tecnificadas, a gente entra, ó, tudo bem, você tem a tecnificação de produção, agora precisamos ter a sustentabilidade social. Então, vamos trabalhar nessa sustentabilidade social integrada com a ambiental para saber produzir isso direito. Então, Mauro, o que nós precisamos no Brasil, você sabe muito bem, o Pecuária Verde é exemplo, você é exemplo disso, nós precisamos de boas políticas públicas, nós precisamos de gente boa para estabelecer essas políticas, porque não tem impedimento econômico, não tem impedimento, pelo contrário, as pessoas vão ganhar mais, vão diversificar a sua produção, a propriedade vai ser mais sustentável, mas nós precisamos de boas políticas públicas para que essas coisas aconteçam. Eu concordo contigo, mas o nosso trabalho, né, meu e seu, você tem a pesquisa, tem a ciência, tem tudo, mas eu volto a dizer, essa simplicidade com que você traz da resolução, ela é fundamental, né? E a gente tem realmente que levar esse conhecimento, desmistificar isso aí. Então, nós precisamos por exemplo, porque a política, né, a política pública, ela é feita e exercida pelos políticos. E os políticos, o que a gente tem que fazer é levar, né, o conhecimento, é levar essa realidade, aquilo que você fez muito no Código Florestal, né, levando para essas pessoas o conhecimento, o esclarecimento, né, sobre o quanto é muito mais fácil, porque eles escutam vozes de todos os lados, né? Então, exatamente. Então, a gente tem não só que levar a nossa voz, né, de mostrar, mas mais do que isso, nós temos que levar trabalhos, né? E são os trabalhos bem feitos, isso que você fez aqui conosco é um trabalho fantástico que dá para poder a gente levar para as pessoas, né, para poder mostrar que não é nada do outro mundo para poder fazer, basta querer, e que também, né, eu acho que o mais interessante é essa linha agora que você colocou sobre a questão das florestas degradadas, e conseguir não só pela produção de madeira, mas pela produção, né, pelo sequestro de carbono, e aí a gente conseguir agregar valor, trazer valor nisso aí. Então... você tem razão. Eu defendo muito essa questão que você fala. Eu sou assim, e o agricultor é muito mais assim, né? Acredita vendo. Então, acreditar vendo e acreditar lá no dia de campo, ele vendo quanto que aquilo custou, quanto que melhorou a propriedade, quanto que melhorou a qualidade de vida daquele proprietário, etc., sem prejuízo econômico, isso vai ser o nosso desafio, que foi o Pecuária Verde, que vai ser agora esse desafio da gente conservar essas florestas que estão intituladas de reserva legal, de diminuir na questão das queimadas, etc. Porque, de novo, Mauro, todos os nossos dados científicos mostram é altamente econômico. Só que é médio e longo prazo. É médio e longo prazo. Mas se eu trago isso para o ano, para o rendimento ano, a taxa interna de retorno anual, ela é melhor que qualquer atividade. Porque você conhece o preço da madeira, os madeireiros conhecem o preço da madeira, conhecem o preço das nativas, ainda sem considerar as medicinais, que têm um enorme potencial nisso. Mas então é isso que a gente precisa demonstrar agora, pegar essas propriedades de novo, implantar isso direito, fazer isso com escala, como a gente fez no Pecuária Verde, para mostrar para os proprietários, assim, ó, nas áreas de baixa aptidão agrícola, é melhor você manter a floresta e pôr um retorno econômico dela sustentável do que você derrubar e usar isso com baixa produtividade. Então, essa é a leitura que nós temos que passar hoje para os agricultores da Amazônia inteira. Pois é, eu acho que esse é o caminho, e eu quero aqui me colocar à sua disposição para poder a gente fazer isso, trabalhar mais essa parte.
e incrementar mais isso, né? A gente começar a mostrar mais para as pessoas, a fazer, a levar isso aí, né, como uma atividade. Então, e eu acho que o que a gente devia muito trabalhar é trazer as florestas para ser commodity. Então, quando Exatamente. É, a fazer isso, elas vão te gerar uma renda. Então, e isso exatamente. muito claro. E eu acho que a gente, mais do que nunca, está com facilidade para isso, com abertura para isso, porque você tem, o mundo clama por isso. Então, o que a gente precisa é o seguinte: ninguém compra nenhum produto, né, sem ter uma propaganda. Então, a gente vê, por exemplo, a própria Apple, né, que faz um produto que todo mundo ama, que todo mundo adora, mas eles sempre estão fazendo propaganda daquele produto. Lógico. Porque você não apresenta o produto para o mundo, para o consumidor não sabe que aquilo existe, né? Então, nós precisamos mostrar esse produto nosso. O problema é que hoje nós não cuidamos dele, né? Nós não cuidamos das nossas florestas, então, quando a gente apresenta o nosso produto, ele é mal apresentado, ele é mal falado. Então, nós precisamos de mudar isso aí e fazer das florestas, né, que elas virem commodities e elas vão dar dinheiro e aí a gente vai conseguir vender. Então, essa maneira aí do enriquecimento de reserva legal, trazendo a possibilidade de você produzir madeira, produzir medicinal, produzir frutas e também a questão do carbono, né, então Carbono é perfeito. vai aumentando esses valores, né? E Mauro, nós vamos fazer isso, fazer nós vamos fazer essa parceria. Você sabe disso, nós estamos subindo aí para a Amazônia para fazer isso agora nos próximos anos. A floresta já está virando commodity. Quem for esperto vai entrar nessa fase inicial, porque depois da commodity, na fase final, você sabe como é que é. Porque isso, é isso que você falou. Uma floresta hoje degradada, que não tem retorno ambiental nenhum, se o cara desmatar, vai causar um transtorno absurdo para ele de certificação, de impedimento, de TAC, tudo. E ele pode ter uma proposta ali para aproveitamento econômico que traz mais retorno econômico até a própria área agrícola dele. O que nós precisamos hoje é ter áreas demonstrativas e ter linhas de financiamento que ajudem o produtor a implantar essas áreas, essas novas metodologias. Então, isso eu acho que nós vamos fazer em Paragominas. Por que Paragominas? Porque Paragominas, como eu já falei, é formadora de opinião total. Então, todo mundo segue Paragominas, o que é feito aí é feito no resto da Amazônia. E porque eu tenho um monte de amigos em Paragominas. Então, o projeto Pecuária Verde me trouxe muita satisfação profissional, mas me trouxe muito mais satisfação pessoal, porque eu fiz grandes amigos aí, você é um deles, a sua família linda, que eu admiro absurdamente. Então, eu vou voltar para Paragominas, não é só pela questão profissional, mas é pela questão pessoal, porque realmente eu deixei muitos amigos aí e tenho saudade deles. Pois é, mas então nós vamos fazer. Eu tô à sua disposição, me coloco à sua disposição para poder a gente dar continuidade nisso, a gente fazer, vamos sentar e eu acho que nós estamos no caminho certo e vamos fazer essas florestas realmente melhorarem a qualidade de vida das pessoas. É isso que nós precisamos de fazer, é que elas se tornem um ativo, né, que gere lucro, que gere renda e as pessoas conseguirem melhorar a qualidade de vida. E eu acho que Fazer isso, Mauro, fazer isso com a melhoria ainda da área agrícola, aumentar a produtividade da pecuária no entorno dela, exatamente, fazer tudo de forma muito integrada para aquilo que você falou, para ter sustentabilidade econômica e ambiental e social. é isso aí. Bom, eu não vou te tomar mais o tempo, porque eu te prometi que a gente já ficava só meia hora e eu já estou 45 minutos. E foi um prazer enorme conversar com você e queria agora ser uma coisa mais pessoalmente, se você puder vir aqui, né, para poder a gente começar a fazer os planejamentos para implantar novos projetos, para novas atividades, né, eu tô à sua disposição. Quero te dizer que foi um prazer enorme e muito obrigado, tá? São Que é isso, Mauro.
E é isso, eu que te agradeço todos os seus seguidores, eu parabenizo você por esse trabalho que você faz de divulgação. Você tem eu fico muito tranquilo, porque você faz um trabalho lindíssimo de divulgação, e, de novo, uma divulgação real, porque você sabe fazer essas coisas, não é da boca para fora. Agradecer a Flávia, que me tratou com o maior carinho para a gente conseguir fazer isso aqui hoje, e parabenizar tudo pela iniciativa, e eu vou estar aí. Logo, isso não vai passar de meses, você sabe disso, eu já estou rodando para a agenda para fazer isso. Então, logo eu vou estar aí com uma equipe para a gente sentar, como a gente fez no Pecuária Verde, sentar e estabelecer como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai viabilizar isso, comunidades demonstrativas aí na região, e mostrar para o Pará e para a Amazônia e para o mundo que o Brasil sabe fazer isso. Não precisa vir ninguém de fora para nos ensinar a fazer isso. Não tem que nenhum mercado internacional definir o que nós vamos produzir, o que nós vamos fazer, porque nós sabemos fazer isso e sabemos fazer isso direito. Então, é isso que nós vamos juntos fazer, Mauro. Se Deus quiser. Então, tá, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando, todo mundo que entrou. Eu acho que foi um negócio bem gostoso, bom, e que levou muita informação e conhecimento para essas pessoas. Então, muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Dá um grande abraço aí no André, na turma toda, tá? Doce, obrigado, Maurão. Um beijo na família, um beijo em todos aí, viu? Obrigado. Fiquem bem. Um abraço a todo mundo, resto de semana para todo mundo. Tá, fica com Deus. Tchau.